Então, agora gravando, boa tarde, gente, a todas, todos, todes. Desculpem, né, pelo atraso, acho que aqui me explicou, né, o que aconteceu. Vou tentar, então, achar um fio. Gente, eu fiz uma apresentação, mais para a gente poder enfim, mais para poder conduzindo, né, a discussão. Espero que ela não tenha ficado muito pesada, porque ela... Obrigada, Sabrina. Pois é. É, eu espero que ela não tenha ficado muito pesada, que eu fiz no PowerPoint, tem imagem, mas aí vocês vão me dizendo, se começar a ficar muito truncado, daí eu desisto, só uso para me... Se bem que as imagens eram tão legais, né, era parte... Mas o que eu pensei, gente, só para... É muito difícil, na verdade, dar aula quando a gente sabe que a gente só vai ter pouco tempo, né, porque em geral a gente começa a puxar um monte de fio, porque a gente vai ter 15 aulas pela frente para poder tratar dos assuntos, e aí é um pouco difícil pensar, né? Então eu tentei, na verdade, estruturar um fio que é assim, nessas duas primeiras aulas, né? A gente vai tratar, então, dessas mudanças, né? De como a antropologia foi constituída a cultura como seu objeto, né? Principalmente desde o final do 19, e como então essa noção de cultura se articula, né, com mudanças aí, né, principalmente uma crítica a, a uma concepção, né, por exemplo, do racismo biológico, enfim, uma série de outras teorias que tentavam explicar a diversidade humana, mas em termos de uma explicação que não era tanto da diversidade quanto das desigualdades, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. E aí, então, nessa aula, a gente se debruça um pouco sobre essa noção de cultura e também sobre como, dentro da própria antropologia, que é uma coisa que não é tão trabalhada, né, no texto do Laray, acho que vocês viram, é um texto bastante simples, né, bem sintético, né, mais mesmo para introduzir o conceito, mas um pouco de como a antropologia já nos últimos anos, né, acho que assim como a história, né, assim como vários campos, a antropologia, ela também fica marcada aí enfim, uma certa virada, né, pós-estruturalista, ou enfim, um certo efeito, né, de uma reflexão dentro da própria, né, filosofia ocidental sobre, enfim, problematizar um pouco, né, algumas dos seus pressupostos, né, um pouco uma mexida epistemológica aí. E a antropologia, acho que justamente por conta do seu objeto, né, e por conta da sua história, ou seja, da conexão que a própria antropologia não deixa de ter com um certo saber que se aproxima de um saber de Estado, né, de um saber imperial, né, de um saber do colonizador, como a antropologia ela também vai, enfim, traduzir todas esse debate, né, numa reflexão sobre o seu próprio fazer, sobre o seu próprio olhar. Então, por isso que vocês vão ver que a aula hoje eu tentei tem uma introdução, mas eu tentei trazer algumas imagens, eu acho que um pouco para mostrar, acho que ou ilustrar, né, mas não só ilustrar, porque eu acho que tem um trabalho sobre a imagem que também tem a ver com o certo fazer da antropologia, mas para um pouco a gente materializar o que seria isso no campo dos estudos mesmo, né, de como isso se traduz na pesquisa. Quando eu vou começar a apresentar, gente, mas qualquer coisa vocês me avisam, porque daí eu não consigo mais ver, então só pedir para daí vocês abrem o microfone e tal. O chat, eu nem sei se a gente fica escutando os bloin, 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 mas fica mais Pode difícil de deixar ver. que eu vou controlando o chat aqui, qualquer coisa eu passo daí para você, tá? Tá bom, obrigada, Kim. Entrou? Foi? Já. Começou? Sim. Sim?
Beleza, vou então só... Tá. Pronto, acho que agora ficou a tela inteira. Bom, então a gente, na verdade, calha de ter essa aula, né, no dia 19 de março, né, que além de agosto, também é um dia que marca, né, uma série de discussões e de lutas, né, dos povos indígenas, né, nas Américas. Então acho que é um dia também bastante importante, né? Então, o que eu pensei com o percurso dessa aula de hoje? A gente, a partir, né, do Laraia, mas fazer essa discussão sobre o conceito de cultura, mas um pouco dar um passinho atrás e pensar como esses encontros radicais, né, que que aconteceram, né, no final do século XV, né, e começo do XVI, como como esse encontro, né, com as Américas, né, que é um encontro radical, no sentido de que é um encontro com lugares, né, que não necessariamente se tinha certeza, né, que existiam, mas sobretudo com uma humanidade que até então escapava das formas de classificação, né, ou da imaginação do que seriam os outros, né, aqueles outros já conhecidos e mapeados, né, no trânsito e nas trocas, enfim, e no território, né, europeu e africano, mesmo, né, com enfim, Eurásia, né, enfim, China, tinha uma série de outros que já eram relativamente, né, conhecidos, mas é um encontro radical nesse sentido, né, de que era alguma coisa que realmente não se conhecia. O quanto isso é uma experiência que está na origem, né, da própria ideia de modernidade ocidental, né, então, em geral, nessa disciplina, eu costumo trabalhar, né, o primeiro livro que a gente lê é o Conquista da América, do Todorov, e é interessante como ele vai mostrando que ai, gente, tá, mas vamos lá, ele vai mostrando que o Colombo, ele, na verdade, ele é um homem meio liminar mesmo, né, porque ele está um pouco operando ali uma passagem entre valores, né, medievais, né, que tem a ver com a religião, que tem a ver com tentar empreender, né, uma nova cruzada, né, conseguir recursos para empreender uma nova cruzada e retomar Jerusalém, enfim, ele está movido por uma série de valores, né, que já estão se colocando em desuso, né, e justamente o encontro dessas novas terras, né, e a exploração toda que se vai fazer a partir daí, que vai, de algum modo, possibilitar, né, alavancar uma transição de fato, né, para um outro regime de valores, né, um outro regime econômico. Então, ele opera ali como uma espécie de... enfim, ele opera a passagem entre essas duas temporalidades, né? Então, pensar isso, né, como essa descoberta, de fato, está aí na constituição da própria produção da identidade da Europa, né? Pensar o século XIX, e então, que é um pouco essa... É um pouco esse o contexto que está na primeira parte do livro do Laraia, né? Como é que então emerge a cultura como objeto de saber, então num contexto de uma certa separação, né, disciplinar no interior das ciências humanas e sociais, né, a própria sociologia também, né, tem um momento, né, de emergência dos seus próprios problemas, né, num momento parecido. Então, pensar como o século XIX é esse momento de emergência da cultura, então, como objeto de saber, então ela se constitui do ponto de vista conceitual, né, mas também para dar contorno ao que seria, né, o objeto da antropologia, na sua diferença com a disciplina da história, a disciplina da sociologia,
E o século XX, principalmente, né, as duas grandes guerras, né, como um momento de crise dessa modernidade que se constituiu a partir, né, do século XVI, né, então, e como isso também se desdobra numa série de novas perguntas, né, de novas questões para o saber antropológico. E aí, então, esse é um primeiro momento, né, da aula, e um segundo relacionado com esses deslocamentos do olhar, né, então, e aí pensar como o conhecimento antropológico, ele também vai aí, não só vai produzir, né, uma espécie de, também vai ser possível, a partir das imagens, né, produzir um certo saber visual específico, né, sobre o outro, tentando se deslocar da posição em que geral está o fotógrafo, né, que é a posição de algum modo imperial, né, e acho que essa é uma coisa que talvez seja inclusive importante a gente chamar a atenção, porque o Larrea não chega a entrar nisso no texto, né, mas como uma parte desses saberes, ele era produzido a partir de um mesmo lugar, né, era sempre o lugar do europeu sobre esses outros, né, essas outras sociedades, enfim, então, quando a gente pensa também sobre como a antropologia, ela vai, enfim, vai fazendo a crítica, né, da sua própria forma de conhecer, também tem a ver com isso, com o reconhecimento dessa posição, né, de quem produz o conhecimento, né, então, enfim, toda essa problematização, então, né, de como que, a partir de onde eu estou olhando, a partir de onde estou falando, e como tudo isso, essas posições, elas precisam ser marcadas de algum modo, né, para poder, enfim, produzir um conhecimento não só sobre o outro, mas inclusive, né, ser atravessado por essa alteridade, né, mas aí a gente também chega aí. E, por fim, uns trabalhos, né, mais no campo da arte, mas também são trabalhos intensos de pesquisa e revisita desses arquivos visuais da própria conquista, né, e principalmente colonização, que é um trabalho como o da Rosana Paulino e do Denilson Baniwa, né, que não somos únicos, né, tem vários artistas, né, que têm feito esse trabalho não só de examinar esse arquivo, mas de intervir, né, de remontar, de fazer esse arquivo que, principalmente, né, as gravuras, né, os relatos de viagem, tudo isso que, de algum modo, esteve na base, inclusive, da constituição do próprio saber antropológico, né, em algum momento o Larrea vai falar de como o Franz Boas, né, ele, o interesse, né, do trabalho dele também está em que ele vai desconfiar dos relatos dos viajantes, né, então ele vai, apesar de continuar, de algum modo, fazendo essa espécie de antropologia, né, de gabinete, no sentido de que você faz o estudo das sociedades a partir desses conhecimentos de quem, de fato, esteve, né, junto a elas, ele vai, de algum modo, também considerar que é preciso reconhecer que muitas vezes, a partir de um relato, se conhece mais de quem relata do que quem está sendo relatado, né? Então, acho que a possibilidade, então, de revisitar esse arquivo e de mostrar nele também as marcas de violência, né, e como ele constitui, inclusive, um olhar que é a partir de um lugar de violência, acho que é aí um trabalho que uma série de artistas tem feito nesse momento, que também se relaciona com todo o movimento de descolonização das artes, né, e dos museus. Gente, tudo bem até aqui? Eu realmente não vejo mais. Agora nessa coisa, nem... Tudo sim, Fabi, tudo, Tá? Então tá bom, tudo vocês bem. estão aí? Tudo ok, Fá. É muito esquisito isso, gente. Estou quase abrindo a sala daqui no outro computador só para ficar vendo vocês. É muito autista essa maneira de... É muito estranho que eles não tenham conseguido resolver, talvez eles não enxerguem como um problema, porque essas ferramentas foram sendo super
né, trabalhadas desde o ano passado por conta, né? É estranho que isso não se Sim. resolva, porque não faz o menor sentido, né, gente? O Zoom parece que tem como você deixar a janelinha, né? Ah, E é? Eu continuar usei vendo. pouquíssimas vezes o Zoom. Eu também não sei. É horrível, mas tudo bem. Então Tamo aí. tá. E, gente, desculpa o comentário capacitista de falar que é meio autista. Eu quis dizer que é meio a gente ficar falando sozinho, assim, e não ter retorno. Desculpa. Bom, então esse é um pouco o percurso. Então, começando aí, só antes, né, de acho que de entrar na parte que tem a ver com o texto mesmo do Laraia, que é um pouco aquilo que uma série de estudos, principalmente, né, acho que a partir dos anos 60, 70, que tem a ver com as próprias lutas, né, as próprias guerras anticoloniais, mas também tem a ver com movimentos no próprio campo do pensamento, né, que é uma tentativa de mostrar que, embora a Europa, né, ocidental, né, moderna, ela tenha constituído a sua identidade como, né, relacionada, né, a valores humanistas, a razão, né, com R maiúsculo, a uma certa ideia de civilização, inclusive a uma ideia, né, de estarem, né, na vanguarda, por assim dizer, né, de todos os valores justamente civilizatórios, humanistas, racionais, né, um pouco ápice da cultura humana, né, num determinado tempo histórico, essa história, na verdade, ela só é possível de ser sustentada uma vez que se faz a genealogia dessa ciência, desses valores, tomando como território, né, como espaço para pensar a própria Europa, né, porque justamente, né, essa possibilidade não só das condições materiais, né, mas também, enfim, uma série de perguntas, né, que também foram levantadas pelo encontro, pela conquista, né, perguntas profundamente filosóficas, né, acho que inclusive algumas justas, né, teológicas, né, teológico-filosóficas que aparecem, por exemplo, por ocasião de tentar definir se indígenas teriam alma ou não, enfim. Acho que a gente está falando aí de questões mesmo que, enfim, um pouco mediadas aí, elas também vão alimentar um certo pensamento e uma forma de conhecimento. Só que o que acontece nas colônias é como se fosse uma espécie de sombra, né? Então, o Achille Mbembe, ele diz isso, né, numa entrevista que ele dá sobre o que é o pós-colonial. Ele diz que é como se todo esse humanismo, né, todos esses valores que estão ali, quando eles são colocados em jogo, né, no espaço colonial, eles vão mostrar, de algum modo, a sua precariedade, né, de como eles, na verdade, se sustentam justamente numa certa ideia, né, quase normativa do humano, enfim, ou sobre como existe uma relação entre o que se entende por humano e uma certa, né, forma de vida, né, que é um conceito difícil assim na filosofia, estou usando aqui bem de passagem, mas para tentar mostrar que aqueles que vão ser reconhecidos, né, no interior de um enquadramento que permite percebê-los, né, como sujeitos, como enfim, como tendo alguma agência, como, né, tendo de fato uma vida, né, que merece ser vivida, são, na verdade, muito poucos, né, em relação a todos aqueles que são encontrados, né, tanto que lá no texto sobre a necropolítica, o Bembe vai tentar mostrar que no espaço das colônias, a lei, ela não tinha nada a ver com a justiça, mas ela teria a ver
com a possibilidade de produção de uma guerra infinita, né, de uma guerra sem fim. Mas então, só para chamar aí a atenção, né, aqui na América Latina também, né, o Henrique do Céu, o Santiago Castro Gomes, né, que também no campo da filosofia vão tentar aí contar essa história da modernidade meio a contrapelo, justamente também trazendo para a discussão aquilo que, em geral, não se considera quando se faz uma narrativa, né, da Europa, né, do Ocidente moderno, como uma narrativa, né, de puro progresso. E aí tem uma coisa que o Bembe fala que eu acho que é interessante, que ele fala, o pensamento pós-colonial, ele não é um pensamento anti-europeu, ele é um pensamento, ao contrário, que tenta, que busca, a partir dessa crítica, mostrar os limites, né, da prática, né, do que tudo isso também produziu, justamente para que seja possível, de fato, né, alguma coisa, uma justiça, né, ou, enfim, uma humanidade de fato universal, né. Então, acho que isso também, essas coisas, elas são importantes só para marcar, porque, de algum modo, a antropologia, né, quando ela começa a se constituir como ciência, durante muito tempo a partir dessas visitas, né, desses relatos, né, a própria filosofia ali, né, no 17, no 18, também vai beber, né, desses relatos, dessas viagens, desses encontros com essa alteridade para alimentar aí uma série de reflexões que desencadeiam naquilo que a gente entende quase, né, como sendo um pouco o coração do pensamento, da filosofia do Ocidente moderno. Então é importante só chamar a atenção para isso, para também dizer que a gente costuma dizer, né, tem um núcleo, né, irradiador, por assim dizer, né, da modernidade, né, do progresso, e existem, não, essas coisas, elas estão juntas, né, e tem a ver, a própria maneira com que a gente pensa, ela tem a ver com uma distribuição desigual, né, de poderes, inclusive o poder de narrar a si mesmo, né, e eu acho que isso que é importante também dizer, porque, embora a gente está pensando a antropologia como uma ciência da alteridade, né, demora um tempo até que se perceba que, apesar de uma tentativa de conhecimento sobre o outro, né, muitas vezes esse outro não tem a mesma possibilidade, né, de poder se enunciar. Então, acho que esse mesmo só um parênteses final, final é ótimo, um parênteses, né, inicial, só para um pouco balizar, né, como eu comentei, acho que na semana passada, né, o texto do Lara Epperson é um texto introdutório, né, ele faz mesmo essa discussão sobre o conceito, né, de cultura na antropologia, pensando, né, a partir do final do 19 e ao longo, né, a partir do final do 19, né, então é importante lembrar só enfim, essa história anterior, né, porque não tem muito como descolar as coisas umas das outras, né, a geografia constituída a partir dos processos de conquista, né, e do colonialismo, que também está, de algum modo, posta, né, na própria possibilidade da emergência de um campo de saber que tem como objeto a cultura, principalmente nos termos que ele está discutindo aqui, que de algum modo, o conceito de cultura como uma noção cujo principal objetivo é explicar, né, enfim, produzir, né, interpretações, né, e explicações sobre a diversidade de formas, né, de viver, diversidade a diferença, né, como ele diz, a diferença humana, né, a diversidade humana, tentar conciliar isso com o fato de sermos todos, né, de uma mesma espécie, né.
o século XIX, né, é um momento muito delicado para tudo isso, né, e no sentido de que eu até ia sugerir para vocês, né, posso colocar depois nesse PowerPoint, então vou deixar aqui para anotado, para depois lembrar de fazer isso, o documentário Homo Sapiens 1900, que é um documentário do mesmo diretor do Arquitetura da Destruição, que daqui a pouco eu tento lembrar o nome dele. E, enfim, mas no Homo Sapiens 1900 é muito interessante porque ele vai mostrando como, embora depois do pós-guerra, né, a gente tenha vinculado enfim, a gente tenha vinculado os efeitos mais perversos, né, da ideia de raça como uma realidade biológica ao nazismo, né, ao modo com que o regime nazista, né, operacionalizou essa ideia dos judeus tanto como um povo, né, que se constitui a partir da sua religião, mas também como raça, né, e portanto vinculando, né, inescapavelmente, um certo caráter, um certo modo, né, de agir, né, uma certa moralidade ou não, né, justamente a esse pertencimento, né, racial. Então, em geral, a gente circunscreve ali. E o trabalho que ele faz, gente, realmente acho que eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Mas eu vou procurar, porque senão meu cérebro já não está dando conta de rodar tantas coisas ao mesmo tempo. Peter Cohen, é isso. Então, ele faz um trabalho de arquivo muito interessante, vai mostrar, por exemplo, que a Suécia, até quase meados dos anos 80, ainda esterilizava compulsoriamente pessoas com deficiência. Né? Então, o momento em que aparece, né, essa ideia, né, da genética, né, enfim, essa compreensão, um pouco, uma outra compreensão, né, de como se dão os processos de reprodução biológica, enfim, o momento em que isso aparece, produz efeitos em vários lugares, né, o próprio Estados Unidos é um lugar em que, ainda antes, né, também adotava uma série de práticas que a gente poderia chamar de práticas eugênicas, né? Então, acho que é interessante também pensar que é isso, do fim do XIX, né, começo do século XX, essa era um saber que estava um pouco ali, estava em circulação, né, essa tentativa de decifrar, de algum modo, esse peso, né, do biológico na cultura, né, ou enfim, principalmente na nação, né, acho que também essa é uma distinção importante de fazer, né, porque não é só na cultura, mas é principalmente na identidade nacional, né, então é interessante porque é isso, essa noção de uma identidade nacional que poderia ser pensada, né, em termos culturais, ela também vai ser pensada como uma espécie de patrimônio genético, né, de um patrimônio em termos de caráter, né, tudo aquilo que, num pensamento que até então era, antes disso, né, se produzia pela história, né, vai passar então a ser vinculado à biologia, né. Então, enfim, o século XIX é um momento muito, então, delicado, né, para o aparecimento de tudo isso, né, e essas ideias, né, de raça, a ideia de degeneração, ela vai ser produtiva, né, não só no campo da política, né, mas também no campo da higiene social, ou seja, ela tem tanto a ver com a maneira com que se faz a gestão dentro, né, das fronteiras, né, nacionais, como ela também vai ter a ver com essas relações mais
a gente diria hoje, né, globais, né, mas no sentido dessa distribuição desigual, né, de poderes e saberes em diferentes territórios, né, marcadamente nos espaços que foram, que estiveram marcados pela história colonial. Então, isso, acho que pensar esse contexto em que essa ideia surge, acho que também ajuda a gente a entender como ela vai, a sua importância, né, no sentido de como ela vai afirmar ali uma especificidade que está muito mais no campo da história do que no campo da natureza, né, está no campo da cultura, da história, da sociedade, né, do social, se a gente quiser, do que da natureza, né? Então, é um pouco esse o momento dessa discussão sobre o que tem mais peso, né? Então, por isso que toda nessa primeira parte, ele vai fazer a discussão sobre o determinismo biológico, né? Então, é isso, né? Essa tentativa de entender o quanto que os nossos genes, né, E é uma discussão que embora a gente queira escapar, né, a gente também, às vezes, volta para ela, né, no sentido de que é isso, agora aí a genética, a coisa de codificar, né, DNA, né, vocês devem acompanhar, né, não sei, a gente vive recebendo propaganda, né, por exemplo, desses testes de DNA que agora ficaram um pouco mais acessíveis, né, e eles têm tanto a ver com mapear a ancestralidade, quanto estudar chances, né, de determinadas doenças, enfim, sendo que os próprios médicos muitas vezes chamam a atenção para o fato de que esses genes que a gente carrega, isso, eles são ali alguma coisa que só vai, de fato, se traduzir em uma doença, né, a depender de muitas variáveis que é quase impossível prever. Então, ao mesmo tempo que alguma coisa que parece que é tão certa, né, que é tão marcada, né, tá nos genes, né, ao mesmo tempo ela depende de uma série de variáveis, ela depende da trajetória do indivíduo, ela depende do ambiente, ela depende de uma série de coisas que são muito mais do campo da cultura, da história, né, desse indivíduo, da sociedade, né, em que ele vive, de uma série de coisas que é até difícil, mas ela continua aí, né, tanto que aí a gente vê um pouco o medo, né, que se tem, que eu acho que, pelo menos nos Estados Unidos, como não tinha muita clareza, né, dos termos de uso e tal desses dados, os medos, por exemplo, que esses dados de um indivíduo pudessem ser passados para o plano de saúde e determinar o preço que esse indivíduo pagaria, né, no seu plano de saúde por conta das suas diferentes chances de adoecer. Enfim, só para dizer que é isso, né, ao mesmo tempo que a gente imagina, bom, passamos, né, um pouco, decidimos em favor da cultura e do social, né, isso não é necessariamente verdade, porque em torno de uma série de questões muito concretas, né, as questões de gênero, por exemplo, a gente poderia pensar, essa luta, por assim dizer, ela revive e ela ganha, né, as suas cores próprias, né, e, portanto, continua operando, né, então, só para dizer que essa disputa, né, natureza-cultura, ela circula, né, ela ainda é bastante produtiva, embora a gente tenha escapado, talvez, de algumas das suas formas, né. O próprio, ele fala também, né, no determinismo geográfico, né, que até a gente brincava, né, com a Kemi, que a gente, às vezes, né, nos dias de verão, quando a gente deu aula depois, naquele janeiro de 2015, depois da greve de 2014, a gente queria reativar o determinismo biológico, porque, de fato, não tinha muita condição de estudar nas salas de janeiro, mas, obviamente, né, era brincadeira, mas é um pouco isso, essa ideia também de relacionar o clima, né, o território, a capacidades, caráter, disposições de todo um povo, de novo, traduzindo, e eu acho que aí a gente vai vendo uma coisa que talvez às vezes seja difícil de pensar tanto na antropologia quanto na sociologia, né? Mas é um pouco como se
enfim, porque eles falam, muitas vezes a gente fala em termos de diferença, né? E a diferença não é exatamente o problema, né? O problema, muitas vezes, é quando essa diferença ela é traduzida, né, num determinado sistema social como desigualdade, né? Aí que também ela passa a ser objeto de, né, de disputas e tal. Então, eu acho que às vezes é importante também lembrar que a gente está falando aqui de todo um esforço de conhecimento que vai constituir a cultura como objeto de saber para poder explicar a diversidade humana, mas não só a diversidade humana, né? Mas também o fato de que você tem essa diversidade articuladas com não só formas muito diferentes, né, de viver, mas com uma valoração que se faz dessas formas, né? Então, não é quase nunca uma questão só de diferença, né? Muitas vezes é como essa diferença ela vai ser colocada para funcionar, seja para justificar desigualdades, né? Enfim, que parece até uma contradição de termos, né? Porque para ser visto como desigualdade, você já tem que partir, né, do suposto de que existe uma injustiça. Muitas vezes o que as diferenças fazem é naturalizar essas diferenças, né, de posição, inclusive para não permitir que elas possam ser traduzidas na linguagem da injustiça, né? Então, acho que é um pouco isso também que está aqui em questão, né? Como se essas diferenças que são encontradas, elas se dessem, né? Porque uma coisa foi o momento que elas são encontradas, outra coisa também como elas vão sendo a partir de uma espécie de entrada num certo regime de tempo comum a partir da conquista, né? Como aí se elas também não pudessem ser vistas como diferenças nas escalas mesmo de valor quando você olha a partir, né, do Ocidente, principalmente da Europa, né, e depois dos Estados Unidos, né, principalmente a partir da colônia e do Império, né, no fundo é um pouco isso. Bom, então, acho que só alguns conceitos, né? Acho que não precisa, se vocês acharem depois na hora que a gente abrir para as questões, a gente fala mais de coisas pontuais, né, que aparecem no texto do Laraia, mas acho que só então alguns conceitos. Então, essa ideia de cultura como esse universo, né, de práticas, de valores, enfim, modos de se conduzir que dá enfim, que dá densidade, né, à vida dos indivíduos e dos povos, né, e nisso que a gente está tão mergulhado que a gente nem chega a perceber direito, né, onde que estão os limites daquela que é a nossa cultura, por isso muitas vezes a questão, seja do estrangeiro que visita, seja daquela pessoa que sai, né, do seu lugar, que possibilita reconhecer um pouco, né, dessas bordas da cultura, mas também tem acho que uma discussão ainda mais profunda, né, que ele faz ali na primeira parte do texto, é, que é, inclusive, como o conceito de homem, né, humanidade e o conceito de cultura, eles são indissociáveis, e eles de fato são, né, que é um pouco aquela discussão que ele vai fazendo num dado momento, né, sobre das diferentes teorias, né, sobre a cultura, e como que a humanidade, né, como o Homo sapiens se produz, então como, na verdade, corpo, ambiente, cultura, elas estão completamente entranhadas, né, porque é isso, se não tivesse tido uma pequena, enfim, uma pequena grande, né, inovação, por exemplo, como, né, a coisa de fazer ferramentas, né, que ajuda na caça, talvez não teria sido possível justamente, né, os agrupamentos humanos, né, pelo menos um começo de agrupamentos ali. Por outro lado, se não descobre o fogo, não tem a comida cozida que altera a dinâmica do cérebro, né?
Mas também, se altera a dinâmica do cérebro, a gente não teria mudado o nosso padrão gestacional e, portanto, não precisaria, pelo menos, né, num primeiro período, ali logo após o nascimento dos bebês, ter enfim, ficar um pouco mais parado, né? Então, eu acho que são uma série de elementos que estão completamente articulados, né? Que um pouco colocam em xeque justamente essa distinção entre cultura e natureza, que às vezes a própria antropologia, né, vai tentar fazer para definir ali onde é o seu campo de investigação, né? Então, acho que essa discussão que ele faz num dado momento sobre como o nosso próprio corpo é marcado pela cultura, né? E não só no sentido, né, de que a gente aprende como se portar, se mexer, como a gente fica mais, como a gente fica menos, mas inclusive do ponto de vista da evolução da espécie, como essas marcas elas estão, é o que vai tornando possível, né? E até em coisas que a gente nem imagina, é meio escatológico, mas é interessante. Tem uns estudos, por exemplo, sobre as culturas de bactérias no intestino, que mostram que mesmo, né, pessoas que saíram das suas regiões de origem há muito tempo, elas preservam ali uma parte, pelo menos, né, das mesmas bactérias e, portanto, da capacidade de digerir alimentos que eram alimentos comuns né, na sua cultura de origem, né, e às vezes por gerações, o que explica, inclusive, diferenças, por exemplo, de prevalências de doenças ou de intolerâncias, alergias em diferentes grupos populacionais, né, então são coisas interessantes, inclusive, de pensar como até mesmo isso, até mesmo as bactérias, que elas também vão sendo aí transmitidas e cultivadas, né, selecionadas e vão fazendo parte, né, da constituição do nosso corpo. Bom, então, acho que essa noção de cultura, né, que vocês perceberam que ele vai dando algumas noções de cultura a partir de diferentes autores, mas ele não chega a estabelecer uma só, porque também é impossível, né, é todo um debate ali, mas ele, pelo menos, acho que dá algumas definições aí para a gente. Essa ideia de endoculturação, né, que, enfim, acho que na sociologia a gente poderia pensar também como as diferentes formas de socialização, né, mas que tem a ver com dada uma determinada cultura, quando um indivíduo, né, nasce nessa cultura, ou chega a essa cultura, a gente pode pensar também, né, embora endoculturação a gente está pensando em alguém que nasce ali, né, desde o começo, mas também é possível vir, né, e aprender de algum modo, mas tem a ver com essa aprendizagem, então, desses padrões do grupo a que se pertence, né, e aprendizagens que a gente pode talvez identificar, né, alguns desses gestos, categorias, formas de classificação, formas de atuação, mas também, inclusive, aprendizagens de coisas que a gente nem saberia exatamente explicar, né, então, além da língua, além né, de modos de ser, modos de sentir, né, tudo isso a gente vai aprendendo a partir do convívio, né, com outros, né? Então, acho que isso também é interessante, né? Porque, enfim, que tem a ver com quando ele vai falar no final das culturas serem dinâmicas, porque não existem culturas que, né, por mais que você fala, bom, vamos preservar essa cultura e vamos, né, escrever tudo, todos os códigos e tal, e daí, de repente, é que nem língua morta, né? Não adianta você ter lá uma série de registros e daí depois tentar fazer com que essa coisa circule, porque assim como a língua, né, a cultura é alguma coisa que só existe, né, na sua operação, né, no seu funcionamento, e mesmo que você pegue uma estrutura, né, e leve para um outro tempo, leve para um outro lugar, e quando você começar a fazê-la funcionar, ela já vai ser meio outra coisa, né, então, acho que essa é uma coisa também importante de chamar a atenção, né, dessa vida da cultura. Embora existam padrões, embora não está tudo aberto, né, mas existem sim formas de habitar essa cultura que passam, né, por modos individuais ou modos, né, de subculturas ali dentro. De qualquer modo, e esse é um outro ponto que ele chama a atenção, né,
as pessoas dentro de uma cultura, elas também são marcadas pelas suas diferenças, né? Então, existem, claro, as diferenças externas, né, a uma determinada cultura, mas existem ali dentro também uma série de diferenças que vão possibilitar diferentes acessos a aspectos dessa cultura. E é por isso que ele chama atenção para o fato de que quase ninguém, embora ele chame atenção que na maior parte das culturas os homens em geral têm acessos, né, a mais espaços sociais, né, do que as mulheres, mas a depender de geração, de gênero, enfim, de clãs, né, ou de que subgrupo você se identifica, tudo isso vai te dar acesso a diferentes aspectos, de maneira que é muito difícil alguém que entenda toda a cultura, né, o que também, de novo, reitera a ideia de que é impossível você tentar registrar uma cultura por inteiro e todos os seus aspectos de funcionamento, porque de fato, só mesmo a ficção do pesquisador como alguém que olha de um determinado lugar que lhe permite acesso ao todo e que poderia, né, sustentar essa fantasia, né? Quanto mais você participa, né, e de quanto mais espaços lhe é permitido participar, mais é possível conhecer formas, né, de funcionamento dessa cultura. Mas, de fato, não existe uma totalidade, né, um ponto do qual se olhe, a não ser que a gente entendesse a cultura como um sistema de fato acabado, né, quando ela é ali um jogo, né, bom, então, isso é uma coisa importante, inclusive porque ajuda a entender, né, e é muito interessante pensar como o tema, por exemplo, da mestiçagem ou ou da fronteira, né, que, por exemplo, no pensamento latino-americano é um tema muito presente, acho que, de algum modo, né, num certo pensamento ali afro-americano, né, mexicano, também, de algum modo, vai ser presente, porque é quase como se, quando você está pensando em grupos subordinados, né, é, a gente está sempre pensando em grupos que têm que transitar em diferentes formas culturais, né, mesmo do ponto de vista linguístico, né, o que é para alguns povos indígenas, né, ter acesso à escola, enfim, e como esse trânsito, né, pode sim produzir essa sensação de que não se está nem cá nem lá e, portanto, né, não se tem exatamente um lugar de pertencimento, de enraizamento, né, e isso traz as suas crises, né. Então, o Laraé, num dado momento, ele dá o exemplo do b-boy, né, que seria alguém que, tendo sido tirado do seu grupo, né, foi criado por um comerciante e ficou aí perdido, né, na transição, né, nem cá nem lá, o que no fundo inviabilizou, né, o seu reconhecimento enquanto uma pessoa, seja né, entre os brancos, seja entre a sua comunidade, né, indígena, como isso também às vezes aparece, depois também posso colocar e mandar para vocês, né, numa reportagem que a Pública fez há uns anos, uma reportagem grande, bastante dolorida, inclusive, sobre epidemias, né, de suicídio entre jovens indígenas escolarizados. E tem uma coisa que é muito interessante do ponto de vista, né, antropológico, mas muito dolorosa, né, que de algum modo a escola ela era identificada como essa essa instituição, essa força que produz esse deslocamento, essa impossibilidade, sabe? Porque a figura que supostamente apareceria para esses jovens, né, e os impeliria, né, nem sei se existe essa palavra conjugada assim, enfim, mas os sugeriria, né, essa coisa, era a figura do professor, né, então, tanto que o professor mesmo ali dos jovens, né, da escola, teve que sair fugido, né, porque os pais foram ficando muito revoltados, ele passou a correr risco, mas se criou, né, desse imaginário, que é uma forma, né, enfim,
É uma forma, talvez até, inclusive, de fazer uma crítica, né, a esse efeito de um encontro, né, ou de uma conquista que se alonga, né, no tempo. Enfim. Gente, tudo bem? Nossa, é muito esquisito tudo isso. Vamos lá. Fá, tem algumas perguntas aqui no chat, mas assim, meio com base, inclusive na discussão que a gente teve no departamento, na sexta-feira e tal, eu fui indicando aqui que a gente deixaria, né, como a gente falou na primeira aula, né, gente, a gente tem um problema que os professores, as professoras estão resolvendo, acho que de modo diferente, vocês devem estar sentindo isso na pele aí, esses acordos e contratos, né, que aqui nessa disciplina, porque Fabiane e eu temos trabalhado nesse sentido nas nossas outras disciplinas, a gente tem dado a preferência para fazer uma primeira parte expositiva, porque daí a gente pode gravar ela inteira, aí a gente para a gravação e abre para as perguntas, porque daí a gente preserva, né, a imagem de vocês, que não fica gravada no debate, daí a gente pode abrir para perguntas, e daí a gente fica preservado disso sem perder a gravação do conteúdo da aula, que daí pode ficar disponível para outros e outras colegas que não puderem participar. Por isso que eu dei esse encaminhamento de que a gente deixasse as perguntas para o final. Pode ser assim? Beleza. Então é isso. Então tá, gente. Mas se tiver alguma que, assim, que, que seja uma questão mesmo de entendimento e tal, aí, sei lá, né, a gente combina. Não sei se aqui me lê, mas se não, a gente acho que pode fazer na hora do debate mesmo. Eu acho que tem uma diversidade, eu fui tentando ver se tinha alguma pergunta que era muito pontual em relação, por exemplo, a algum conceito e tal, não me pareciam que eram perguntas meio que um linkar a outras questões, então até agora eu estou achando, mas se por acaso eu estiver errada aqui no meu julgamento, pessoal, vocês podem dizer também, professora, queria que essa pergunta entrasse agora, sabe, tal, que daí eu leio, tá? Beleza, obrigada, gente. Bom, então, cultura, endoculturação, acho que agora esses dois conceitos, que são conceitos também importantes para a gente, né, que é o de raça e o de etnia. Então, acho que até, né, antes, né, a ideia de raça, ela não é exatamente uma ideia que era desconhecida, né, ela acho que se confundia, né, justamente com essa ideia de cultura, né, com K, que ele cita num dado momento, né, quando ele está falando do Taylor e a diferença entre cultura e civilização. Então, acho que ela funcionava, né, mas o Foucault, por exemplo, nas aulas, né, do Em Defesa da Sociedade, né, ele vai fazer toda uma discussão sobre como essa era uma ideia que estava completamente ligada à história, e, portanto, a ideia de raça, ela ia se mudando, ela ia se configurando, né, a identidade de quem cabia, né, ou mesmo o caráter, né, mesmo as características de cada povo, elas iam se definindo conforme processos de enfrentamento, negociação, enfim, né? Então, em torno de resultados de guerras, em torno de alianças, acordos. Então, quase como se a luta mesmo pelas fronteiras, né, territoriais, ela também se traduzisse numa espécie de reconfiguração, né, de quem caberia ali dentro de uma determinada identidade, né, racial. O problema, como a gente estava comentando, é justamente quando algumas novidades, né, nos modos de compreender, então, alguns modelos de conhecimento sobre o funcionamento, né, dos seres humanos, da reprodução, né, da biologia, conhecimentos, portanto, né, no campo da, da biologia, quando isso se articula a uma certa compreensão, enfim, a uma tentativa não, né, foi bem sucedida, mas há primeiro, né, há uma compreensão de que existem sim, né, diferenças que
que são diferenças biológicas, né, do ponto de vista da genética, enfim. Então, essa é uma coisa. E depois, um outro movimento, né, que aí que também uma certa antropologia, antropometria também se aparece, né, que é a tentativa, então, é quase como se tivesse uma espécie de inversão, né, porque tem os conhecimentos da biologia e depois começa a produzir um conhecimento, né, então fala, bom, mas então vamos saber se existem, porque uma coisa é você dizer, as feições, né, o fenótipo, né, essa diferença entre genótipo e fenótipo, o fenótipo das pessoas se liga à sua herança biológica. Outra coisa é tentar desdobrar e dizer, bom, mas então, a partir do fenótipo, eu posso tentar esclarecer alguma coisa sobre características de grupos, né? E isso é um problema por várias coisas, né? É um problema porque, de algum modo, se está negando aquilo que é central para a cultura política do Ocidente, que é o lugar do indivíduo como autônomo, né, e responsável pelas suas próprias escolhas, porque se está remetendo aquilo que ele vai fazer ou não, né, a uma força maior, que seria uma força que vem da natureza, uma força da biologia. E também é um problema, porque, por exemplo, nessa lógica, né, que nem está desaparecida, viu, gente? Eu até depois mando para vocês, mas faz uns anos a revista FAPESP fez uma matéria de que alguns psicólogos estadunidenses precisaram fazer de novo uma resposta a um pesquisador que estava quase que tentando reviver Lombroso, assim, né? Foi nas prisões dos Estados Unidos para tentar fazer mensuração de crânio, né? Antropometria mesmo, né? Todas as coisas características para tentar desdobrar. Gente, peraí, que eu só preciso ver se alguém vai atender a campainha, que senão eu vou ter que ir lá abrir a porta. Acho que eu vou ter que ir. Kimi, você pode. Peraí, vou só interromper aqui, eu já volto. Nossa, gente, meu computador está muito lento. Eu fico tentando abrir a câmera, ele demora uns. Ah, tudo bem, a gente espera só um pouquinho. Oi, Fá, desculpa que a minha câmera está demorando muito para abrir. Eu estou aqui, não, mas. Tudo bem. Não, deu. O Rodrigo foi lá. Tá bom. Desculpa. Diga. Você disse alguma Não, coisa? não, só falar isso, que aqui a coisa está lenta. Bom, mas então é isso, né? Primeiro, é um problema, porque com essa ideia de raça se nega a própria concepção de indivíduo, que é central para a cultura política do Ocidente. Agora eu subi a escada correndo. Por outro, essa noção se inverte, né? Então, se você vai, por exemplo, bom, vou procurar os criminosos que estão presos, não necessariamente você vai encontrar o grupo dos criminosos, você só vai encontrar um certo viés racial que opera, né, um determinado sistema jurídico punitivo, né? Então, é isso, né? Então, é um problema nesse duplo sentido, né? Enfim, acho que isso, na verdade, também acaba por, de novo, né, naturalizar desigualdades, vieses, né, injustiças que são historicamente e socialmente produzidas. Né? Então, de fato, uma noção muito operativa, primeiro porque ela é um pouco intuitiva, né? Tem um texto do Antônio Flávio Pierucci, né, Os Lados da Diferença, em que ele começa um trecho, inclusive, parecido com do começo de um dos capítulos do Laraia, né, que ele começa, inclusive, né, comentando esses estereótipos, né, raciais, e um pouco
a discussão que ele faz é essa, né? A diferença, ela é empírica, né? É muito difícil negar a diferença. Parece que é você que está tentando negar a diferença. Enfim, muito difícil negar a diferença. Muito difícil, muitas vezes, tentar problematizar o fato de que diferenças estão articuladas, né, com desigualdades, porque as diferenças, justamente, elas estão aí, elas são um dado de realidade, elas são alguma coisa que existe, que seria um pouco estúpido, né, tentar negar. Então, toda dificuldade que é o discurso da igualdade, quando a gente está falando de uma igualdade que não é só material ou socioeconômica, né? Mas quando a gente está falando de igualdade de gênero, igualdade em termos, né, de presença de diferentes grupos racializados no mesmo espaço, tudo isso é muito difícil de discutir, porque é quase como se a gente estivesse querendo atropelar justamente um dado de realidade natural, né, em que a gente não deveria mexer, né? Então, essa é a dificuldade do momento em que raça desliza do campo da história para o campo da biologia e, portanto, da natureza, né? Enfim, eu acho que no final da Segunda Guerra, quando isso vai ser colocado em questão muito mais, né, pelo escândalo, né, e pelo horror provocado pela força, né, desse racismo biológico na Alemanha nazista, mas isso não necessariamente, portanto, a afirmação de que não existem bases científicas para afirmar que existem diferenças biológicas, as diferenças elas são super pequenas, né? A diversidade humana tem a ver com cultura, e quando se vai deslizar da noção de raça, então, para a noção de etnia, etnia como cultura, né? Como aquilo que diz respeito a um povo, para além das suas diferenças fenotípicas, né? Para tentar acomodar, inclusive, essa dimensão da história, né, dentro dessa ideia de etnia como cultura, isso não necessariamente vai resultar no fato de que simplesmente a ideia de raça deixa de funcionar, né? Então, é interessante que quando se procura, né, depois, no campo da sociologia, reivindicar a ideia de raça como uma categoria de análise, isso vai dar muito rebu, né? Porque justamente essas acusações de não, mas a gente tem que trabalhar com etnia, raça não existe, né? Já está mais que provado que raça não existe, embora como uma forma de classificação, hierarquização, diferenciação, se perceba que sociologicamente essa ideia continua a operar, e é por isso, então, que se vai fazer uso dela para analisar, né, relações raciais, étnico-raciais, né? Então, acho que é importante, né, dizer que essa ideia, então, ela tem a ver com um esforço de naturalizar posições, né, e desigualdades, mas, de algum modo, ela também vai estar relacionada com um tema que também é muito importante no começo do século XX, que é a questão da segurança social, da ordem social, né? Então, se a ideia de degeneração ela vai produzir todos esses efeitos, né? Quando se pensa em um racismo de Estado, é importante dizer que no campo da higiene social, por exemplo, ela também é uma ideia que opera nas formas de controle das casas de trabalhadores, né? Nas tentativas de criminalizar determinados comportamentos sexuais familiares. Então, é isso, é só a gente também não esquecer que ela também é uma ideia que, não exatamente em termos de racismo, mas na sua dimensão, né, de que se há um patrimônio biológico, genético que produz um povo, é preciso evitar a degeneração, ela também vai produzir efeitos de controle e disciplina em relação a parcelas, né, das próprias populações nacionais, né. A diferença é que talvez alguns tenham salvação,
né, porque as razões da sua degeneração são razões sociais e outros estejam fora, né, de qualquer possibilidade, justamente por conta do peso da natureza, né. Então, acho que o pós-Segunda Guerra, de fato, é um momento importante, né, para toda essa discussão e para outras formas, né, de tentar entender essas dinâmicas e essas relações. Bom, e aí, ainda pensando, né, coisas que o Laraia traz, né, a questão de como as culturas, elas são dinâmicas, né, e isso também contradiz, né, um primeiro movimento no próprio campo da antropologia, que separava, né, as sociedades entre sociedades históricas, né, e sociedades sem história, o que tinha a ver não só com o fato, né, de serem sociedades de cultura escrita e sociedades, né, de cultura oral, mas também por conta dessa velocidade, né, ou das formas de perceber permanência e mudança num dado, enfim, num dado grupo cultural, né, e aí ele chama atenção para o fato de que às vezes existem fatores internos, né, crises que têm a ver com a própria cultura e fatores externos, né, então a gente poderia pensar inclusive como as grandes navegações, né, e essa presença, né, europeia nas Américas e tal, foram fatores muito velozes, né, fatores externos muito velozes de mudanças, né, nos regimes de historicidade das populações que eles encontraram, né, produzindo às vezes, né, o desaparecimento de algumas delas por conta, né, das dinâmicas das doenças, da violência, enfim, mas pelo próprio contato, né? Como que daí se desloca, se produz outra coisa, que às vezes são as identidades nacionais, né, dos territórios que se constituem depois, mas às vezes são mudanças na própria cultura, né? Por exemplo, de algumas populações indígenas que, apesar de todos esses, né, mais de 500 anos de contato, de transformação, de crises, de reconfiguração, de mudanças, continuam se entendendo a partir de uma mesma identidade. E aí depois a gente pode discutir, inclusive, né, e eu acho que um pouco na próxima semana o texto da Manuela Carneiro da Cunha, o quanto que às vezes um reconhecimento estatal da existência, né, de uma certa etnia, né, de um certo grupo culturalmente identificável, né, como isso também às vezes suscita, né, movimentos de processo de reidentificação, né, bom, e aí eu acho que uma noção que é importante que ele trata, né, que é a noção de etnocentrismo, né, no sentido de que, em geral, as culturas se entendem como o centro, né, a partir do qual examinar as demais, né, então, e ele vai mostrando isso a partir, né, de todo um exame de linguagem de diferentes grupos, né, em que, em geral, a palavra que se usa para definir o próprio povo é aquela palavra que significa humano, né, e as outras palavras são palavras que significam ou outros, né, ou outras pessoas, ou bárbaros, né, enfim. Então, essa ideia de que a gente usa a nossa própria cultura como medida, né, para avaliar todas as outras, ela é isso que ele está aqui, né, definindo, né, como o etnocentrismo. E aí ele dá meio um pulo, né, do etnocentrismo para a violência, para o racismo e tal, e aí acho importante chamar a atenção, né, com uma coisa que o Pierre Clastres faz, né, no texto dele sobre etnocídio, a gente pode colocar lá na pasta também, ele diz, bom, se todas as sociedades são etnocêntricas, nem todas lidam com o diferente da mesma maneira, né? Então, se toda cultura é etnocêntrica, somente a ocidental é etnocida. E o Pierre Clastres vai fazer toda uma discussão lá sobre como ele entende que o Estado é essa força, né? Que tenta, justamente a partir de uma ideia de identidade que implica a passagem do múltiplo ao um, né? Então, é a ideia, é a lógica estatal do Ocidente para o Pierre Clastres que entende que traduz o etnocentrismo em violência,
no sentido de que esse outro precisa ser absorvido, né? Precisa ter a sua diferença desaparecida, né? Para poder se integrar a uma comunidade nacional, né? Ou a uma comunidade humana que então, acho essa é uma coisa importante de reforçar, porque, por exemplo, algumas comunidades, alguns povos indígenas, né, alguns inclusive que têm rituais de antropofagia, ou o próprio, acho que esse é um exemplo, né, o Juca Pirama, né, que talvez vocês tenham já, né, lido, né, o poema, enfim. Depois tem uma versão em quadrinhos que é super bonita. Tem toda uma questão ali que as alteridades mapeadas, né? Você tem os outros mais próximos, né? Você tem os outros que são radicalmente outros, mas desde que eles estejam mapeadas, em geral, as culturas elas têm ferramentas simbólicas, né? Tem ferramentas rituais para dar trato àquela diferença, né? Porque qual que é o risco dessa diferença radical? É que ela desorganize, que ela, né, desordene, né? Uma determinada cultura. Então, como se minimiza o risco desse outro, né? E aí é interessante porque é isso, né? Uma das interpretações, né, dos ritos antropofágicos é que você não dissolve a diferença do outro. O risco, inclusive tem outros que não são comestíveis, né? No sentido de que aquele que você não admira, aquele que de fato é visto como bárbaro, ele sequer, né, serve para ser. Obrigada. Ele sequer serve para virar comida, né? O quem de fato é incorporado pela via do ritual antropofágico é aquele cuja diferença se deseja incorporar na própria comunidade, né? Então é um jeito de amansar, né? Digerir essa diferença, mas esse outro ele não vai ser recusado, ao contrário, ele vai ser incorporado. Não sei se fica clara, né, a diferença, gente. Mas é isso, né, que ele está chamando a atenção. Nem todas as sociedades etnocêntricas são etnocidas, né? Esse modo de lidar com o risco da diferença pela via da violência e da tentativa do desaparecimento dessa violência seria uma forma mais do que ocidental, né, uma forma estatal de lidar com isso. Né? Por que a diferença é um risco? Porque a diferença introduz a possibilidade da mudança, né? A diferença introduz a possibilidade de eu descobrir que existem outros modos de viver diferentes dos meus. Ela introduz a possibilidade da crítica à maneira, né? A diferença ela consiste em um risco nesse sentido, de que ela pode introduzir ali um determinado vetor de mudança numa dada sociedade. Agora, as maneiras de lidar com isso, elas são absolutamente distintas, né? Um pouco aquilo que, por exemplo, o movimento, alguns movimentos, alguns setores, né, do movimento negro que retomam, né, as filosofias, né, africanas, de diferentes matrizes, enfim, para poder justamente fazer a crítica, inclusive de uma certa cultura política, né, da cultura política do Ocidente, eles também vão reivindicar que existe ali toda uma série de tecnologias sociais que são capazes de pensar, né, sentir, acolher, dar tratos à diferença de maneiras muito distintas, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Nem todo etnocentrismo resulta em violência ou em racismo, né? Bom, e aí a noção de relativismo cultural, que eu acho que até nos é bastante próxima, né? Que então tem um momento, né? Acho que tem algumas dessas noções que, no momento que elas aparecem, elas consistem, né, numa imensa novidade, né? Porque elas permitem a gente pensar coisas que até então era mais difícil, mas eu acho que muitas delas também passaram, né, a circular no nosso senso comum. E acho que a ideia de relativismo cultural é uma delas, né? Essa compreensão, então, de que
um determinado comportamento, uma determinada atitude, determinados valores só podem ser compreendidos em relação à própria cultura em que eles se originaram, né? Que não se pode, com os valores de uma cultura, avaliar, ajuizar, né, os significados de determinadas práticas culturais de outras, né? E aí, ainda naquele sentido de que as culturas são dinâmicas, eu só deixei aqui o link para o vídeo, né, de uma campanha que o Isa fez há uns anos atrás, que é Menos Preconceito e Mais Índio, né? Que é muito bacana. Não vou passar porque acho que nem dá tempo, né? Já estou falando demais, mas também porque eles justamente confrontam, né, os estereótipos sobre indígenas com imagens de diferentes povos indígenas hoje, né? E aí terminam com essa pergunta, né? Se vocês, faz 500 anos que vocês continuam aí e continuam sendo brancos, por que raios é que a gente não pode continuar aqui e também ser indígena, apesar de todas as transformações, né? E aí... Só uma coisa, a gente não tá vendo o slide, eu acho que não, ele parou de ser compartilhado. Principalmente louca. Então, gente, sabe o que aconteceu? Na hora que eu fui descer, eu parei a apresentação e ele parou faz sei lá quanto tempo. Eu achei que você tinha tirado porque você tinha querido. Mas Não. tava para acompanhar, Fabiana, só tava fazendo um pouco de foto lá agora. Tá, não, obrigada. Mas eu comecei de novo, gente, porque queria só... Acho que ele voltou, né? Sim, Voltou sim. Obrigada, gente. Só para a gente encerrar. Então, pensando sobre o conceito de cultura, né? Como, então, toda essa construção dessa modernidade ocidental euroatlântica, né? Para a gente localizar ela bem... que aqui, né, trabalhando com essa hipótese de que ela tem um momento, né, de uma das suas origens, né, pode ser traçada ao encontro colonial e à conquista, né, ela também, de algum modo, entra em crise, de novo, a partir do século XX, né, como a gente chamou atenção, né, como a própria ideia, e aí tem algumas ideias que eu acho que são importantes, né, para falar um pouco dessa crise, que tem a ver com os desdobramentos, de algum modo, né, da figura jurídica do genocídio, né, em 1946, né, no esforço de julgamento dos horrores nazistas, né, mas é uma ideia que ela persiste em disputa, não é à toa, né, que a gente tem desde os armênios tentando fazer, né, ser reconhecido o genocídio armênio em 1914, mas a gente teve outros genocídios que já foram reconhecidos e a gente tem a tentativa de reconhecer, né, seja o genocídio contra os povos indígenas, né, que certamente a gente poderia pensar que inaugura a própria modernidade, seja, por exemplo, o genocídio, né, que é o efeito, né, de um racismo antinegro bastante espraiado, né, e aqui no Brasil certamente bastante presente. A ideia de etnocídio, né, que é um pouco aquilo que o Pierre Clastres está chamando a atenção nesse texto, que nos anos 60, 70, né, mais 70, essa ideia ela vai se tornar uma ideia importante para conferir visibilidade a um tipo de modo de fazer desaparecer um povo, não pela via do assassinato, né, dos seus corpos, mas o que ele fala, né, o assassinato da sua alma, que são esses processos de integração, né, a própria ideia de aculturação ou enfim, de integração, e a gente tem também uma ideia, né, mais recente também, a ideia do epistemicídio, para dar visibilidade ao fato de que o modo, né, como se estruturou vários dos pilares da ciência e da razão, né, ocidental, moderna, elas também
se ligam a processos, né, de apagamento, esquecimento ou desqualificação de outros modos de conhecimento, né? Então, tem de algum modo, um dos capítulos Lara vai falando, né, do modo como os xamãs pensam, né, de todo o conhecimento, por exemplo, que povos indígenas têm da floresta, e como isso é diferente da ciência, né, e muitas vezes se pensa esses conhecimentos tradicionais como conhecimentos sem cientificidade, aí tem que ir lá um pesquisador para registrar, traduzir, né, tem até discussões éticas muito sérias sobre isso, né, sobre pesquisadores que vão fazer classificação das matas, contam com pessoas, né, de povos tradicionais, sejam indígenas, sejam quilombolas, e não dão crédito para ninguém, enfim, tem toda uma questão aí, né, de que a gente poderia entender no interior do que se chama epistemicídio, mas é isso, né, acho que são termos que também dão notícia para a gente dessas razões violentas, né, de crise da modernidade, porque um pouco aí se explicitam os limites de um certo modo de compreender o humano e a humanidade, né, de um certo conjunto de valores iluministas, humanistas, né, de cidadania, enfim, para, de fato, produzir, né, um mundo seja mais justo, seja de mais paz, né, e aí o que a gente vê, na verdade, inclusive, né, desde de 45, mas principalmente mais para o fim do século XX, inclusive nas mudanças das formas de guerra, né, esses processos que são ou de guerra civil, ou de guerras não declaradas, né, guerras que, inclusive, borram os limites, né, da própria ideia de soberania nacional, e um pouco repõe numa lógica global o fato de que em alguns territórios é possível empreender também uma guerra sem fim, né, então, e aí só, gente, para encerrar mesmo, só trazer para vocês, que eu acho que tem, por diferentes razões, assim, esse pequeno conjuntinho de fotos, né, que tem uma discussão, acho que é importante, né, que eu acho que por isso que esses arquivos visuais são interessantes, porque teve todo um processo nos relatos dos viajantes, né, de desenhar, né, de descrever, né, essas comunidades, né, esses povos que foram sendo encontrados ao longo, né, da invasão e da conquista, né, e, inclusive a gente tem alguns registros, né, desses povos, alguns deles, né, que desapareceram completamente por conta desses registros, né, desses vestígios, na verdade, né, mas acho que é preciso reconhecer que eles foram produzidos desde um olhar, né, muito específico, inclusive um olhar que se autoriza a ver tudo isso, né, que se autoriza a registrar, que se autoriza a comunicar, né, e aí, enfim, eu acho que no campo da antropologia, né, tem uma coisa dessa observação, né, essas fotos foram tiradas pelo Eduardo Viveiros de Castro, não exatamente como parte da sua etnografia, é só depois de muitos anos que eles decidem fazer disso uma exposição e tal, e aí ele fala que ele se deu conta, né, de como ele foi aprendendo coisas sobre alguns desses povos por meio da, né, pela mediação da câmera, né, então teve uma exposição no Sesc há uns anos, né, há vários anos, que chamava Variações do Corpo Selvagem, e é interessante porque tem justamente a ver com isso, essa compreensão que aparece registrada na foto, mas que não era, ele diz, né, o Eduardo Ferreira de Castro, que não era uma compreensão que ele tinha, assim, tão sistematizada, né, justamente sobre como a cultura produz esse outro corpo, né, então, essa possibilidade, né, que para a gente seria quase impossível, né, enfim, essa corporeidade nessa relação, nessas posições, vai se dando conta de como isso também, de algum modo, constitui, né, esse povo, né, um corpo distinto do nosso, né, apesar de sermos uma mesma humanidade, né, muitas vezes isso é mais fácil de dizer isso do que, de fato, de tirar todas as consequências, né, do que isso significa, né, e aí eu acho que essas duas últimas fotos são interessantes, porque tem a ver justamente com essa compreensão do encontro antropológico
como essa possibilidade de ser afetado pelo outro, né? E, portanto, inclusive, de deslocar o seu próprio olhar, a sua própria subjetividade, né? O seu próprio corpo a partir desse encontro, né? Aí sim a gente está falando de como a gente se coloca em jogo a partir desse encontro com a diferença, né? Então tem aí a coisa, né, de outras pessoas filmando, né? Ou checando o que está sendo feito, né? Essa ideia, então, desse assumir a posição de quem também vai produzir um registro e um saber sobre si mesmo, né? Não desde o lugar do outro, mas, de algum modo, também a partir de um exercício de estranhamento, né? Que é se apropriando dessas mediações, né? Desse outro, né? Inclusive, ontem teve a sessão de encerramento, né, do É Tudo Verdade, e o documentário, a sessão de encerramento foi o documentário do Luiz Bolognese, né, A Última Floresta, que ele divide o roteiro com o Davi Kopenawa, né, então o Davi Kopenawa que já, né, junto com o Bruce Alberts, né, tinha escrito, né, A Queda do Céu, agora tem esse filme, né, e é muito interessante, né, a maneira, porque a gente fica meio perdido, inclusive na lógica do documentário, né, porque a coisa do documentário antropológico, né, também tem toda uma questão, né, de como se produzem essas imagens e tal, e aí além dele ser roteirista, eles fazem uma espécie de encenação, então, enquanto o Davi Kopenawa narra o mito de origem, se encena, é muito interessante para embaralhar justamente, né, essas categorias, esse modo de pensar e narrar que seria, né, mais próximo para nós, né, enfim, então, aí aqui já não é o Eduardo Verde Castro, né, é a Cláudia Andujar, que viveu durante muito tempo com os Yanomami, né, e aí ela tem um primeiro momento em que ela fica com eles, ela fica lá por longos períodos, então ela é fotógrafa, né, mas não é nem como se ela não consegue revelar, né, então ela vai, tira as fotos e tal, aí depois de 6 meses que ela vai e volta para São Paulo e revela, e aí, enfim, tem essa série, né, de retratos que são quase íntimos, né, que são dos rostos das pessoas, enfim. Mas o que eu acho interessante é como a gente vai vendo também no trabalho dela, como ela vai, de algum modo, tendo o seu olhar afetado por uma certa concepção do mundo, da relação entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? É quase, em alguns momentos que ela filma alguns rituais, quase como se ela conseguisse conferir visualidade, né, a essas ideias que organizam a compreensão da saúde e da doença, né, entre os Yanomami. Então, é isso, quase que como algumas fotos têm esse ar meio na fronteira, sabe, do sonho com enfim, essa coisa de como se compreende a floresta, eu acho interessante. E aí, num momento de crise, né, que inclusive é uma das razões, né, do documentário do Bolognese e do Kopenawa, que nos anos 80, com a entrada de garimpeiros, né, uma devastação do povo Yanomami, né, e aí essa série que chama Marcados, né, em que, como as pessoas não têm necessariamente, né, tem um nome, mas não tem quase um nome próprio, né, para ajudar o serviço de saúde, ela produz essas fotos para identificação, né, para poder acompanhar, enfim. Então, é um outro momento em que os retratos, né, dos rostos, eles saem, né, do registro de uma certa disposição a ver esse outro e passam, né, como uma espécie de para uma linguagem, de novo, de Estado, né? E aqui, só como eu tinha comentado, né, de como se revisita esses arquivos, né, esses arquivos que foram feitos, né, muitas vezes por antropólogos, por viajantes, né, aqui não sei, acho que não está dando para ver direito, mas é uma obra da Rosana Paulino, em que ela pega essas imagens, né, que eram produzidas de escravizados, enfim, e ela costura, né, uma tessitura mesmo, às vezes é uma tessitura, às vezes é uma sutura, né, varia,
a maneira, e ela vai, então, remontar, né, com os azulejos portugueses, com os crânios, com esse olhar que objetifica, né, o corpo do escravizado, né, como peça. Então, ela vai remontar isso para tentar fazer aparecer, nesse olhar que registrou esses poucos vestígios dessa população, né, que foi arrancada, né, do continente africano e trazida, né, para as Américas, né, ela vai tentar aí dar visibilidade a uma outra coisa, né, a tentar fazer aparecer aquilo que o arquivo esconde, né, então por isso o navio negreiro no centro, mas esses elementos que seriam delicados, né, de cultura, muito bonitos, né, aquela parte da herança portuguesa da qual às vezes a gente quer se orgulhar, quer reivindicar, né, então montar isso como uma maneira de fazer aparecer, porque é um pouco o que ela está dizendo, isso é a nossa modernidade, né, se a gente não olha para essas duas coisas, a gente não consegue ver. Aqui também, né, esse modo de fazer desaparecer essas imagens, né, no pano de fundo das navegações, né, dos azulejos portugueses. Então, é um pouco esse modo que eu acho que tem sido um modo de conhecer também, que vem se afirmando na história, no campo das artes, né, no fazer de vários artistas, mas acho que também ensina para a gente sobre modos de operar do ponto de vista tanto da antropologia quanto da sociologia, né? Aqui também, né? Se chama As Filhas de Eva, né? E que ela também articula esses desenhos, é quase como se os ossos fossem as raízes, né? Que um pouco possibilita, né? Uma nova civilização, né? Que ao mesmo tempo que mostra, oculta, enfim, um pouco esse jogo, né? De negativo positivo. E aqui, só para a gente encerrar, um trabalho recente, né, os trabalhos recentes do Denilson Banil, que são muito divertidos, que são essas intervenções sobre quadros meio que constituíram o imaginário sobre, né, o Brasil. Então, ele tem feito essas intervenções sobre essas gravuras, né, do Debré, enfim, não é uma prática que, de novo, né, também vem se consolidando, né, acabei de receber há umas 2 semanas o trabalho novo do Robson Moura, né, Casagrande, que é bem interessante, e também tem em vários quadrinhos, né, em vários dos quadros, ele revisita, né, que é isso, constituiu de fato o nosso imaginário. Então, como é que você revisita esse arquivo, reconhecendo que isso não é um registro visual da verdade sobre, né, mas que isso diz muito sobre quem olhava, como é que você revisita isso para possibilitar aí um outro conhecimento, que é um conhecimento sobre nós mesmos e que é um conhecimento, então, sobre a nossa modernidade, um conhecimento mais completo, mais complexo, mais contraditório, mais difícil, mas que de todo modo nos ajuda aí a pensar. Acho que era isso, gente. Peço desculpa se eu me demorei muito e se foi meio confuso, mas eu espero que em algum momento tenha pegado no tranco meu cérebro. Acho que a gente pode abrir, Kimi, aí você acha que a gente para de gravar? Ai, que louca. Estou interrompendo